que se encontra em Gênesis 37. É uma palavra de reflexão para o nosso coração, né? A pregadora já está aqui, a nossa irmã Hélida, né? É uma palavra para que nós venhamos meditar. Gênesis 37. O primeiro. Do 1 ao 3, que diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícia deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica de várias cores. Amém? A gente vê aqui, irmãos, essa passagem, né? Que nos fala sobre Jacó, mas não é sobre Jacó que eu quero chamar a atenção dos irmãos, mas sim sobre José, né? Porque, irmãos, os irmãos conhecem a história de José, um jovem de 17 anos, um adolescente, né? Porque ele ainda não era um jovem, mas um adolescente de 17 anos. E a gente vê aqui, irmão, muito interessante, que eu acho, é porque ele estava junto da sua família, ou seja, no meio da sua família, junto com os seus irmãos. E como é bom a gente viver entre irmãos, né? Porque um irmão, ele protege o outro. Um irmão, ele defende o outro, né? Um irmão, ele, se vê o seu irmão passar por alguma coisa, ele vai lá e diz: não, meu irmão, eu estou aqui para lhe ajudar, né? Você é o meu irmão. Mas na vida de José foi diferente, né? Quando eles começaram a observar que Jacó amava mais a José do que a eles, aí foi quando as coisas começaram a mudar. Porque eles começaram a observar o quê? Eles começaram a observar que José, por ser um jovem, ele tinha a preferência do seu pai, né? Isso aqui trazendo para nossas vidas, Hélida, a gente tem que ter cuidado, né? Porque muitas vezes não é que uma mãe ela ama mais um filho do que o outro, mas às vezes a gente demonstra mais assim afeto por um do que pelo outro. Isso muitas vezes leva a família a um desconcerto, vamos dizer assim. Porque muitas vezes acontece nas nossas vidas aquilo que muitas vezes aconteceu aqui com José. E ele estava ali no meio dos seus irmãos, e você veja que a Bíblia deixa bem claro que diz: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E diz assim: vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-se e não podia falar com ele pacificamente. Ou seja, não havia mais paz. Para ele ali, com os irmãos, quando José chegava, ele dizia: chegou o amostrado, chegou o exibido. Porque muitas vezes não é assim? Diz: só quer ser a santa. Essa daí minha mãe ama porque ela é mais santa do que todo mundo. O meu pai ama porque ele é mais santo do que todo mundo, mas não é. É porque José, ele era obediente ao seu pai. E você veja que começou o Senhor já se revelando para José. E Deus deu o sonho para José. E José, como ele achava que os irmãos dele ia compreender, ele foi contar o quê? O sonho para os seus irmãos. E ele chegou tão inocente e disse: só eu estava no campo, nós estávamos no campo, e eu comecei a colher feixe, vocês também, e o meu feixe ficava no meio, e o de vocês me arrodeava e se prostrava. Aí foi que eles ficaram com mais raiva ainda.
Não é assim na nossa vida. Às vezes você conta, ó irmão, estou inocente, você chega, ó irmão, tive um sonho assim, 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 e aquela pessoa fica só ouvindo, aí diz, sim, espera aí que o seu sonho vai, mas vai acontecer, espera aí que você vai ver, né? E começa a colocar empecilho, mas nessa tarde eu quero te dizer, que independente das circunstâncias, aquilo que Deus te prometeu, vai acontecer. E depois José teve outro sonho. E esse sonho foi maior. Porque ele disse o quê? No outro sonho que ele teve, você vai observar que ele disse, teve ainda outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo, eis que ainda tive um sonho, eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. O sol representava o pai, a lua a mãe e as estrelas os irmãos. E ele não entendeu e foi contou novamente. Né? E os irmãos disseram, mas esse camarada só vive sonhando. Ele quer o quê? Está achando que vai reinar sobre a gente? Vai não, peraí. Aí, irmão, José tão inocente, eles saíram, foram para sentar as ovelhas, o seu pai manda José ir até lá para ver como é que eles estavam. E quando ele vê, ele diz, lá vem o sonhador, vamos matá-lo. Ei, ninguém mata não, aquele que Deus tem promessa. Pode até tentar, mas não mata, Sandra. Não mata de jeito nenhum. Pode colocar você no calabouço, pode abafar você, pode dizer você vai ficar aqui escondido, mas não mata de jeito nenhum. Porque quem tem plano de Deus, Deus pega pela mão e exalta na frente de todo mundo. E ele disse, vamos matá-lo. Mas o seu irmão disse, não vamos matar o nosso irmão. Vamos vendê-lo, vendam eles. E muitas vezes é assim. Eles dizem, vamos vendê-lo. Olha, fulana, aí leva. Aí diz, olha, fulana está fazendo assim, 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 assim. E olha, fulano está fazendo assim, assim, assim. E é vendendo, para quê? Para ver se mata os teus sonhos. Aí pegaram José, venderam. José foi levado para o deserto. E essa caminhada de José no deserto durou mais ou menos 30 dias. 30 dias José no deserto. Era Deus trabalhando na vida de José. Era Deus moldando o caráter de José. Era Deus dizendo, José, para onde eu vou te levar? Tu precisa passar por tudo isso. Então talvez você nessa tarde não esteja entendendo porque você está passando por esse deserto. Talvez você não esteja entendendo porque você está passando por essa situação. Mas Deus está dizendo, é necessário você passar por esse deserto. E você veja, irmão, eu acho muito lindo, quando eu comecei a ler, foi que a Bíblia diz que Deus era com José. E quando Deus é com alguém, irmão, não adianta, onde bota a mão prospera. Onde bota a mão a obra cresce. Onde você chega, você brilha. Aí alguém diz, mas está aparecendo muito. Não, é Deus. É Deus que está na vida dessa pessoa. E pegaram José e venderam ele como escravo. E ele foi para a casa de Potifar. Chegou lá, ele prosperou. A casa de Potifar prosperou. Mas aí o inimigo não ficou satisfeito. Aí se levantou contra a vida de José. Aí José foi para onde? Na prisão. Aí disse, pronto, acabou o sonho de José. Agora ele lá no calabouço. Oxi, ninguém vê mais não, irmão. Porque na prisão ninguém vê ninguém. Mas aí é que eles se enganaram, porque lá também Deus estava com José, e Deus fez José prosperar lá dentro também, irmão. Não adianta, prospera, onde colocar prospera. Eu vou tirar, vou colocar atrás, aí lá atrás brilha, vou colocar no meio brilha, vou colocar na frente brilha.
Onde colocar você, se você tem um plano, um projeto de Deus, tem uma chamada, você brilha em qualquer lugar. Você brilha em qualquer lugar. E José se destacou lá. Depois ele foi, aí aqueles dois homens teve aquele sonho, ele interpretou. Aí ele disse, lembra-te de mim lá, mas não era o tempo ainda de ser lembrado. Aí Deus fez aquele homem sair, ele esqueceu de José, porque não era o tempo, irmão. Olha, tenha plena convicção que tudo só acontece no tempo. Não, tia Jéssica? Tudo só é no tempo. Há um tempo para todo o propósito debaixo da terra. A Bíblia diz que há um tempo, então há um tempo para tudo, na minha e na sua vida. E quando foi depois, esqueceu de José, José ficou lá na prisão. Agora, irmã, a gente só fica pensando. Agora, imagina como é que José não estava. Porque José, ele tinha tudo para ser um jovem frustrado, para ser um jovem revoltado, né? Porque ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Porque você espera qualquer coisa de lá fora, não do seu irmão. Do seu irmão você espera o quê? Ser cuidado. Você espera receber carinho. Você espera receber amor, atenção. Porque é o seu irmão. Ele não esperava isso. Mas aconteceu. Ele foi esquecido. Mais um dia, aí Deus fez aquele rei sonhar. E ele teve um sonho e ninguém interpretou. Aí aquele homem foi e lembrou, disse, olha, lá na prisão, lá no cárcere, tem um jovem, que eu acho que ele não estava mais tão jovem, mas ele interpretou o meu sonho, ele disse assim, 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 do jeito que ele disse, aconteceu. E o rei disse, vá lá buscar ele. Aí eu fico imaginando José se arrumando, né, para se apresentar diante do rei. E ele chega lá diante do rei, interpreta o seu sonho e é colocado como governador daquele lugar. E você imagina agora José sendo governador. Aí acontece, irmão, aquele reboliço todinho. Começa a vir a fome. Aí você vai ler e vai entender que quando José falou, irmão, a túnica de José, ela significa destaque e o valor do primogênito. Não se fazia naquele tempo uma roupa tão elaborada e tão colorida. A ideia dessa vestimenta era que todos que olhassem para quem tivesse a vestimenta, entendesse a importância daquela pessoa. Pois quem usava a túnica colorida seria herdeiro dos patriarcas. Aí você veja, eles pegaram, tiraram a túnica de José, né? Ainda mentiram para o pai. Porque tem gente que é assim, tem facilidade para mentir, né? Mente que não está nem aí, mas Deus está contemplando. Deus está vendo, né? Deus está vendo, Deus está contemplando. E eles pegaram a túnica de José e levaram para o pai dele e disseram que as bestas-feras do campo tinham comido José. Né? E depois, irmão, você vai ver tudo isso. Aí Deus traz aquela fome. Eles vão ter que descer ao Egito. E quem está lá? José. E o que eu acho lindo é quando eles começam a ficar preocupados. E ele diz aqui, no capítulo 39, o Senhor estava com José, e ele foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. José achou graça aos seus olhos, e servia a ele. E o pôs sobre a casa, e entregou na sua mão tudo o que ele tinha. E depois de tudo isso, que ele saiu, aí ele foi ser governador. E quando ele passou a ser governador, aí os irmãos vão ver, já aqui, quando Deus começa a falar com José sobre a fome, que Deus começa a orientar ele como fazer, como era que ele ia fazer para que as coisas dessem certo.
Deus já estava preparando José desde de lá do deserto. Porque tudo começou no deserto. E depois, quando os irmãos dele chegam, aí ele faz tudo aquilo. Depois ele se apresenta para os seus irmãos. E os irmãos dele, acho que na hora, irmão, deu uma tremura nas pernas. Acho que ele disse: José, mas nós fizemos tudo aquilo com ele. E agora o que será que ele vai fazer conosco? Mas José, ele não fez, irmão. Ele não guardou revolta. Ele não quis se vingar. Porque tem gente que é assim, se vinga por pouca coisa, Joyce. Por pouca coisa se vinga. Mas José não, ele poderia. Se ele quisesse, ele tinha como se vingar. Mas ele disse não, ele entendeu os planos e os projetos de Deus. Ele entendeu que foi para aquele momento que Deus levou ele para aquele lugar. E você vai ver aqui, irmão, já no capítulo 50... Quando Jacó chega, que ele manda buscar toda a sua família, depois que se apresenta para os seus irmãos, que eles traz a família todinha, traz o seu pai. E quando Jacó adoece, que ele morre, aí tem o pranto todinho, aí eles enterram Jacó. Aí depois que eles voltam, você vai ver aqui no capítulo 50. Depois tornou José para o Egito. Ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram para sepultar seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Está vendo que ele tinha medo? Aí eu acho interessante aqui, é o versículo 16. Portanto, mandaram dizer a José, repara, eles mentiram novamente. Teu pai, antes de sua morte, nos ordenou. E Jacó não tinha mandado. Nos ordenou. Assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogaremos-te que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Mentira, irmão. Outra mentira. Porque Jacó não mandou eles dizer nada. Eles estavam com medo do que José poderia fazer. Mas veja o que José responde. José lhe respondeu: não temas, porventura estou no lugar de Deus. Vós bem entendestes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temas, eu vos sustentarei, e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Você entendeu? Eles ficaram com medo de que José fizesse. Ou seja, enquanto o pai estava vivo, eles disseram: José não vai fazer nada. Mas o pai morreu, ele ficou com medo. Porque tem gente que é assim, né? Faz os arrumadinhos, aí depois fica pelos cantos com medo, se escondendo. Eita, fulana já soube, e agora? O que será que vai acontecer? Mas José, ele fez diferente. Ele disse: não tenha medo, porque para isso foi que Deus me trouxe, para conservar a vida de vocês. Então, irmão, não importa o deserto que você está passando, a dificuldade que você está enfrentando, se Deus tem um plano e um projeto na sua vida, pode passar o tempo que passar, mas vai acontecer, vai se realizar, porque o Senhor, Ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Então, se você tem compromisso com o Senhor, Ele há de te honrar. Não sei o tempo, nem a hora. Pode ser agora, pode ser mais tarde, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano. Mas eu só sei de uma coisa, que Deus, Ele tem preservado as nossas vidas para uma tão grande obra que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Então, que Deus abençoe em nome de Jesus.